Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Agora, nesse instante, trazemos o estudo do trimestre que é no livro do profeta Jeremias. Aqueles que nos acompanham, a nossa saudação, que Deus os abençoe, que nos dê graça para entendermos e termos uma aplicação de alguma lição, pelo menos, daquilo que hoje estivermos estudando. Livro do profeta Jeremias é o nosso estudo e a lição que estamos agora já é a lição de número 7, com o título Os Últimos Dias de Jerusalém. Estando nós discorrendo este assunto de Jeremias desde o princípio, como outros profetas também, avisavam continuamente ao povo de Israel, quando ainda juntos em 12 tribos, e depois da divisão, avisando ao norte com 10 tribos e ao sul com 2 tribos, de que deviam ficar no caminho do Senhor e afastar principalmente a idolatria, o povo não ouviu. E 10 tribos já foram praticamente destruídas, não se tem mais notícias delas. Mas agora sobrou Judá e Benjamim no reino chamado de Judá, cuja capital é Jerusalém, onde está o templo de Deus. E continua a mesma história, Deus avisando para eles se voltarem para Ele e andarem nos seus estatutos, nos seus mandamentos, obedientes àquilo que os profetas estamos vivendo agora, os tempos finais, com o rei Zedequias, que chegou a reinar em Jerusalém 11 anos, e 11 anos debaixo do domínio dos caldeus, porque Zedequias foi constituído rei em Jerusalém por Nabucodonosor. Então, além da desobediência e o caminhar fora dos mandamentos de Deus, a Zedequias ainda era cobrado dele a infidelidade. Sim, não foi leal ao rei Nabucodonosor, com quem tinha feito um pacto e por quem foi constituído o rei em Jerusalém. E agora estamos nos últimos dias, e praticamente com Jerusalém cercada pelos exércitos de Nabucodonosor, os caldeus e todos aqueles que já tinham sido dominados, nações diversas, ali cercando esta cidade de Deus e atacando as demais cidades do reino de Judá. Muito bem, últimos dias de Jerusalém. E o nosso texto áureo está no capítulo 32, o verso 27, que diz de uma forma bem rápida e curta: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? E aí está Deus falando do seu poder para fazer qualquer coisa. E vamos ver na lição desse poder de Deus, em que ele
fala de livramentos, fala também de misericórdias propostas em última instância, ou mais uma oportunidade que se abre pela bondade de Deus para que a cidade não seja destruída e o povo não seja aniquilado, mas não fazem isto. Estão ainda rebeldes, crendo que poderão vencer os caldeus. E ainda mais, por acaso é alguma coisa maravilhosa demais para mim? Deus diz, e na lição vamos ver que de fato Deus falando de uma destruição que está ali no ato já, com a cidade sendo cercada e atacada, e Deus falando de uma restauração futura com aqueles que escaparem dessa destruição. E o escape simplesmente era não resistir aos caldeus. Deus ainda fará coisas grandes pelo seu povo. Segundo o subtítulo, a diferença entre a perfídia e a fidelidade, ou a diferença entre a deslealdade e a fidelidade. E o terceiro subtítulo, reis que caíram pela desobediência. Aí vai falar dos reis últimos de Judá, que por desobediência, por não acatar as palavras de Deus, ou rebeliar-se frontalmente contra Deus, a destruição foi grande. Mas vamos para o nosso desenvolvimento, que vai envolver os capítulos 32 e 33, 34 e 35 no segundo subtítulo, e no terceiro, capítulos 36, 37 e 38. Portanto, observe, são vários capítulos, 7 capítulos, que nós vamos estar trazendo um pequeno resumo de cada um deles e nessa sequência desse nosso esboço. Assim, falando agora da introdução, apesar de uma introdução anterior já colocada para os que nos seguem, que nos ouvem, temos em tela o que se diz: aproximamo-nos cada vez mais do fim da primeira parte da profecia de Jeremias, que, à semelhança de outros profetas, dedica o começo do seu ministério a anunciar o castigo de Deus sobre a rebeldia e impenitência do povo. Os capítulos que estudaremos nesta lição transcorrem principalmente nos dias do cerco de Jerusalém, quando a destruição da cidade é uma realidade inegável. E ao profeta só resta apelar, ainda que sob grande risco, ao povo e ao rei, para que se entreguem aos caldeus, abreviando assim o seu sofrimento e olhando agora para os tempos futuros, os quais Deus promete restaurar ao seu povo e trazê-los de volta àquela terra. Observe o poder de Deus e a sua misericórdia. Deus é grande em força, tardio em irar-se. E observe que em um pleno ato de juízo, de condenação, ele ainda está estendendo a mão para usar de misericórdia e ver se de alguma forma o povo obedece, acorda do caminho errado que estão, para que não sejam destruídos. Mas ao mesmo tempo, ele vê que o povo não quer atender, mas já está olhando alguns, felizmente alguns, ainda que poucos, estão acatando as palavras de Deus e vão obedecer ao que Jeremias propõe. Render-se aos caldeus e não combatê-los já seria suficiente para terem a vida e não serem destruídos pela espada, pela peste e pela fome. Mas vamos em frente então. Deus
na sua bondade. Apesar da cidade estar começando a ser atacada, já pode perceber que lá longe, após um cativeiro, haverá um tempo de restauração, porque Deus é benigno e tem prazer em usar de misericórdia e de evitar a destruição numa ira. Mas Deus, como disse Naum, é grande em força, tardio em irar-se, mas não tem o culpado por inocente. E no outro lugar, ainda na sua ira, ele lembra-se da misericórdia. E vamos ver nesta lição, então, o primeiro subtítulo que diz: Deus ainda fará coisas grandes pelo seu povo. Assuntos encontrados no capítulo 32 e 33. E no primeiro parágrafo, já temos nesse subtítulo: Deus ainda fará coisas grandes pelo seu povo. Está em tela o texto que diz: a cidade já se encontrava sob o cerco dos caldeus. E Jeremias, por ter anunciado o destino inescapável de Jerusalém e de Zedequias, rei de Judá, achava-se detido no pátio do palácio real. Ali o profeta recebe a visita de um primo seu, que lhe pede para comprar uma terra que pertencia à família e que cabia a Jeremias comprá-la, para que não passasse a outra tribo ou família. O profeta cumpre o seu dever, faz isso de forma clara e justa, pesando o dinheiro, fazendo com que se tome por escrito o ato da compra, isso diante de testemunhas. Mas, além disso, o profeta entende que há uma mensagem de Deus a ser declarada, e talvez até fora dos interesses do profeta, que vinha anunciando a destruição da cidade e a ruína de toda a terra. Ao providenciar que a Escritura fosse preservada por muitos anos, o profeta anunciava que ainda se voltaria a comprar e a vender em Judá e Jerusalém, pois a atual assolação não significava que o próprio Deus nada mais pudesse fazer pelo seu povo. Pelo contrário, os dispersos seriam novamente congregados e naquela terra e restaurados à comunhão com seu Deus e habitariam nela seguramente. Olha, capítulo 32, já com os exércitos cercando toda aquela terra de Judá. Entretanto, veio uma palavra totalmente contrária, mas não que anulava a destruição da cidade e do templo e o castigo sobre o povo, não, mas já dava uma visão do depois. Depois ainda haverá glória em Israel, em Jerusalém, em Judá, e haverá um templo em que Deus será adorado. Muito bem, isso posto, vejamos que o nosso assunto está com versos diversos aqui apontados, como uma proposta de leitura do capítulo 32 para esta nossa lição. Citamos Levítico 25 como lembrança de que havia ordens de Deus quanto ao assunto do resgate das terras. Tudo aquilo que pertencia à família deveria permanecer na família. E se alguém empobrecia e tinha que vender a sua terra para sobreviver, esta venda teria que ser primeiro dirigida a um parente. Algum parente dos mais próximos deveria adquirir a terra para si
para ficar no meio da família. E outras coisas mais existem dos cuidados de Deus e preservar o povo de uma pobreza sem limite e até a morte. Não, Deus tem outros planos, como por exemplo, de 50 em 50 anos, todas essas terras eram devolvidas à família original. Então, é Deus tendo cuidado de que aquilo que Ele deu a alguém, a uma família, seja de alguma forma preservado ou que lhe retorne após um tempo de calamidade. Mas em Jeremias capítulo 32, nós vemos a história contada nesses versos e o professor pode escolher os versos que acha adequado estar lendo, aprendendo ou comentando com mais detalhe em sua classe. E aqui verso 6 ao verso 10, temos a escritura que diz: Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor Deus, dizendo: Eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Basta esse verso aqui. Pronto. Deus fala com Jeremias. E sucede logo que lhe chega o filho do tio, ou seja, o seu primo, e lhe propõe o cumprimento da lei de Deus, que um parente mais próximo deveria comprar o seu terreno. E ele entendeu então, Deus me avisou e está acontecendo, porque Deus tem um propósito nisso. E ele então vai comprar o terreno. Compra com toda a legitimidade, legalidade, com testemunhas e conforme a ordem de Deus coloca tudo aquilo dentro de um pote de barro para que ali, preservado das intempéries, possa durar muito tempo, os 70 anos do cativeiro. E depois de fazer isso tudo, ele vai então estar conversando com Deus, porque uma coisa sem lógica humana, está tudo sendo destruído, o povo está sendo aniquilado, e eu vou comprar terreno para quê? Se aqui não vai ficar ninguém, conforme o que Deus está anunciando. Mas ele obedeceu primeiro. É para comprar, é um propósito de Deus, então façamos. E ele depois vai conversar com Deus. Por que fazer isto, sendo que não haverá ninguém nesta terra? Muito bem, aí vamos no verso 24 até o verso 27, que tendo Jeremias feito tudo isso e apresentando-se diante de Deus, ele diz, verso 24 a 27, eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, e pela fome, e pela pestilência, e o que disseste se cumpriu, e eis aqui, o estás presenciando. Contudo, tu disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo, por dinheiro, e faz que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor Deus a Jeremias, dizendo, verso 27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? E aí está o nosso texto nesse verso 27. Deus fala essa palavra quando Jeremias questiona: Senhor, está tudo sendo destruído e o Senhor manda comprar um campo, né?
não é um questionamento rebelde, é a sua curiosidade e a sua mente trabalhando. Está tudo sendo destruído, não vai ficar ninguém aqui. Por que comprar um terreno? E Deus diz alguma coisa maravilhosa para mim? Ou seja, Deus estava projetando algo maravilhoso. E é a notícia e a explicação que podemos ler nos versos 37 até 44 desse capítulo 32. Então, vejamos, 37 é o verso. Eis, diz Deus, que eu os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar e farei que habitem nele seguramente. E eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra, certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma, porque assim diz o Senhor Deus: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido, e comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis está deserta, sem homens, nem animais, está dada na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e subscreverão os autos, e os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades da montanha, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus criador de todas as coisas. Aí está, nesse primeiro parágrafo, esse mistério desvendado. Deus na ira ainda lembra-se da misericórdia e já anuncia o bem que vai trazer para aqueles que nesse processo todo de castigo e de uma condenação a muitos rebeldes e irrecuperáveis, de que haveria misericórdia de Deus no futuro, após o cativeiro já falado anteriormente, em lição anterior, e que seria de 70 anos. Portanto, imaginemos, perdoe da corda a imaginação, e vai aquela terra ficar tantas décadas sem ninguém lá, e haverá alguém num tempo futuro, imaginação minha, não está escrito na Bíblia, em que alguém voltando do cativeiro vai achar o vaso de barro, onde abrindo vai ter toda aquela documentação dizendo que aquela terra, lá em tal lugar, em Anatote, terra de Benjamim, pertence à família de Jeremias. E os documentos lá, e vão procurar quem é descendente dessa família, e todo mundo vai ficar abismado, e também vai ficar alegre, e vão reconhecer que Deus era poderoso para anunciar antes o que faria depois, em benignidade, misericórdia, para com aquele povo quase que totalmente destruído. E assim passamos para o segundo parágrafo, nesse primeiro subtítulo ainda. Deus fará coisas grandes pelo seu povo.
De fato, as coisas que Deus havia proposto realizar para o seu povo eram grandiosas e inefáveis, indescritíveis, indizíveis, mas ele estava pronto para revelá-las ao que desejassem sabê-las. A restauração de Jerusalém, a glória que tinha no princípio, removendo toda a insegurança e medo e dando-lhes tamanha paz e prosperidade, que aqueles que haviam em seu estado atual ficariam confundidos ou admirados. A promessa de que o povo seria governado por um descendente de Davi, que faria justiça e juízo na terra, uma clara alusão ao governo eterno de Cristo Jesus. E aqueles que afirmavam que Deus sequer havia se esquecido, inclusive das casas de Davi e de Arão, o Senhor responde que jamais elas deixariam de exercer o seu chamado sobre o seu povo eleito. Ou seja, haveria um reino agora em justiça, mas em Cristo Jesus, é onde muitos confundem, ou confundiram pensando de um reino terrestre, quando Jesus chega e diz, o meu reino não é deste mundo. E fala de um reino espiritual e de uma fidelidade que devemos ter aqui para irmos para este reino. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Irei e voltarei outra vez, uma vez, outra vez, e vos levarei para que onde estiver estejais vós também. Palavra tão grande, maravilhosa essa da benignidade de Deus para com um povo rebelde, cabeça dura, conforme foi falado para Ezequiel. E temos a palavra muito linda que após Jeremias questionar Deus e Deus explicar para ele, Deus ainda complementa no capítulo 33, nesses primeiros versos 1, 2 e 3. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor Deus, que faz isso, o Senhor Deus que forma isto para o estabelecer, e o seu nome é Senhor, ou dono. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Oh, palavra linda essa, e que é para nós hoje. Observe que primeiramente, Jeremias obedeceu, só por, vamos dizer assim, fé, e também compreensão de que Deus é o Senhor, ele mandou, o certo é obedecer, não questionar. Ele fez o que tinha que ser feito, segundo o propósito de Deus, ou ordem de Deus. Depois que tudo concluiu, aí ele teve uma liberdade. E Deus é assim tão bondoso e não despreza a pequenez do homem que é apenas pó. Quando Jeremias pergunta por quê, e Deus explicou, que nós vimos anteriormente. Mas agora Deus complementa, clama a mim, e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que bom se aplicarmos isso hoje. Se nós andarmos nos mandamentos de Deus, na obediência à sua palavra, aí dentro de tantas lutas e coisas que são inexplicáveis, não se pode entender na esfera humana, mas chegando a Deus, aí Deus já vem e responde, e dá-nos essa liberdade, porque ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Vamos aproveitar isso. E segue o verso 6 a 9, que diz também, eis que eu farei vir sobre ela, na cidade e aquela terra, saúde e cura lhe os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio.
E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Olha que palavras maravilhosas. É Deus tão perto de nós, ainda com ira contra um povo, ao mesmo tempo está olhando como é que vai ser a frente. E naturalmente poupando vidas aqui e ali para ter um resíduo no final, os remanescentes no final daquela época em que o castigo estava sendo determinado. Ainda teríamos outros versos, mas deixo para aqueles que são os professores analisarem se vão estar lendo, considerando o texto que ainda apresento aqui, como os versos 23 até o verso 26. Mas indo para o segundo subtítulo, o nosso esboço diz a diferença entre a perfídia e a fidelidade. A diferença entre a deslealdade e a fidelidade. É o que Deus vai mostrar nesses capítulos 34 e 35. Vejamos no primeiro parágrafo desse subtítulo 2, a diferença entre a perfídia e a fidelidade. O que está escrito e está em tela. No capítulo 34, encontramos duas mensagens, ambas envolvendo o rei Zedequias. Na primeira, o profeta anuncia uma vez mais a queda inevitável da cidade de Jerusalém e a sorte do rei, quando este fosse capturado pelos caldeus, com atenuante de que, ao contrário de muitos príncipes de Judá e dos seus próprios filhos, o rei não seria morto à espada, mas terminaria seus dias em paz. Na segunda, o profeta condena o povo por não cumprir a lei quanto à libertação dos hebreus que haviam sido tomados como escravos. Após 6 anos de serviço e após terem concertado com o rei para despedir os livres, voltaram atrás e mandaram trazer de volta os escravos já aforreados ou libertos. O Senhor não apenas reprova a reincidência na transgressão da lei, mas também a tremenda profanação contra o seu nome ao violar o juramento formalmente selado diante de Deus, pelo que o Senhor os entregaria também como escravos aos caldeus. Observe bem esse texto que aqui temos. De vez em quando o rei Zedequias chamava Jeremias, às vezes até escondido, né? E perguntava: que notícia, que palavra de Deus? E que palavra de Deus? A mesma, Deus não muda. A terra está entregue aos caldeus, vão destruir tudo e vão levar o que sobrar para o cativeiro. O cativeiro vai durar 70 anos. Agora, quanto a ti, rei, Deus diz que você não vai morrer. Você vai para a Babilônia, vai morrer lá, na Babilônia, como cativo dos caldeus. Ou seja, uma coisa tremenda. Ele seria poupado, um rei tão fraco e demorado em obedecer a Deus e relutante em fazer o que Deus mandava? Pois é, mas entretanto observe a gravidade da situação em que os seus filhos, os seus príncipes seriam mortos e ele para o cativeiro. São coisas que Deus mede o coração de cada um e dá a sentença que lhe apraz diante daquilo que o foi a ofensa.
Muito bem. E assim temos, nesse capítulo 34, vários versos para nós lermos. E deixo também Êxodo 21, capítulo 21, o verso 2, onde está escrito de que não deve ficar com um irmão israelita como escravo. Pode acontecer algo assim, mas ele tem 6, 7 anos para poder dar liberdade a esse escravo. Ou seja, não poderia estender a escravidão do seu irmão israelita por mais daquilo que é estabelecido em lei. Êxodo 21, verso 2. O que também está nesse próprio texto. Então, observem bem, Deus viu, estão sendo mortos, destruídos numa guerra, e um escravo do outro, sendo irmãos, para com isso, solta os seus irmãos, por que mantê-los em escravidão, sendo que a morte está aí do lado de fora? Mas obedeceram e depois recuaram. E Deus diz: recuaram, também recuo da minha misericórdia e entrego a cidade para ser de fato destruída, e vocês irão para o cativeiro. Vão ver o que é um cativeiro, sendo que vocês não tiveram misericórdia dos seus próprios irmãos. Muito bem, assim em Jeremias 34, verso 1 até verso 5, é o fato que nós estamos falando, ou temos falado, e que aqui está em texto para conferirmos. A palavra que do Senhor Deus veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, ou da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: assim diz o Senhor, eis que eu entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. E tu não escaparás das suas mãos, antes de certo serás preso e serás entregue nas suas mãos, os teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia ou da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá, assim diz o Senhor, a teu respeito, não morrerás a espada, em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti, e prantear-te-ão, dizendo: ah, Senhor, porque sou eu que digo a palavra, diz o Senhor Deus. Então aí está, Deus tendo misericórdia do rei, não morreria. Enquanto outros reis vão ver daqui a pouco, Deus vai falar que estariam mortos e com desonra. O que Deus viu em Zedequias para ainda ter misericórdia de um rei tão fraco, covarde, que preferia temer os seus príncipes e conselheiros e não contrariá-los, mas contrariava Deus. Mas observem que ele não queria mal nenhum para Jeremias. Pelo menos isso era a favor. Ele não era contra o profeta como outros foram e mataram os profetas. Ele era frágil, covarde. Para obedecer a Deus, ficava com medo, respeito humano com os seus conselheiros e príncipes. Mas Deus fala em misericórdia com ele e em honra será sepultado e haverá choro sobre ti. Ou seja, enquanto outros não haverá sepultamento, serão entregues para os animais do campo. Oh, que diferença! Deus mede cada coisinha nossa. Oh, que misericórdia é essa de nosso Deus! Mas continua ainda o livro de Jeremias, no capítulo 34, com os versos 8 a 11, colocando palavras que nos deixam admirados da obra que Deus faz e como Ele é tremendo. As palavras do Senhor Deus, ou a palavra do Senhor Deus que veio a Jeremias, depois
que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Que cada um despedisse forro ou livre o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus, seus irmãos. E ouviram, verso 10 vai dizer, todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse livre, forro, o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e os soltaram. Um caso de obediência com o exército caldeu cercando a cidade. E Deus já querendo recuar da destruição de tudo aquilo, porque obedeceram uma vez. Só que o verso 11 diz, mas, depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado e os sujeitaram por servos e por servas. Ai. Faz um pacto com Deus e depois logo descumpre o pacto. Toma um compromisso, fazem um voto e voltam atrás. Deus não aceita isso. E aí vai acontecer o que já era previsto. Deus irado contra aquele povo e não vai dar mais oportunidades. Assim então o verso 15 vai dizer para nós, Deus dizendo, e vós havíeis hoje convertido e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. Mudaste, porém, e profanastes o meu nome, e fizeste voltar cada um ao seu servo e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedido forros, livres, conforme a sua vontade, e os sujeitastes, para que se vos fizesse servos e servas. Portanto, verso 17, assim diz o Senhor, vós não me ouvistes a mim para pregoardes a liberdade, cada um a seu irmão e cada um a seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade. A liberdade. Olha, observem bem. A liberdade para que, Deus? A liberdade, sim, diz o Senhor Deus, para a espada, para a pestilência e para a fome, e dar-vos-ei por espanto a todos os reinos da terra. E o verso 18, quando se diz ainda, entregarei os homens que traspassaram o meu concerto e não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim, com o bezerro, e dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. E depois ainda o verso 20, quando Deus diz, entregá-los-ei, digo, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. Pronto, aí está essa situação terrível, e dentro desse título que temos a diferença entre a perfídia, a deslealdade e a fidelidade. Por um ato de obediência ou fidelidade ao mandamento de Deus, Deus já estava recuando com a ira sobre o povo, mas rapidamente já voltam atrás. Aí Deus não perdoa mais.
determina que a cidade será destruída e o povo. E os que quebraram o concerto, juraram diante dele e depois voltaram atrás, profanando o seu nome, certamente morreriam e seriam entregues para serem cadáveres dados aos animais de rapina. E assim, vamos em frente nesse segundo subtítulo, a diferença entre a deslealdade e a fidelidade. No segundo parágrafo, temos o texto que diz: a perfídia do povo de Judá torna-se ainda mais vergonhosa quando no capítulo 35 o profeta prova e dá testemunho da fidelidade dos recabitas, ordenados por seu pai Jonadab, filho de Recabe, a não possuir nem lavrar terras, não beber vinho e a viver em tendas. Essa família havia sempre vivido na obediência aos mandamentos de seu antepassado. Ao passo que os filhos de Israel, não tendo de viver com estas privações, desobedeceram às palavras do seu Deus. Como prova do quanto o Senhor aprecia a obediência e a fidelidade em qualquer relação, aos recabitas é prometido que sempre subsistirão, mesmo vivendo como peregrinos na terra. Aí está um mistériozinho em torno dos recabitas, e que há muitos estudiosos que colocam algumas palavras, mas importante e simples é isso: uma família, Jonadab, filho de Recabe, dá ordem à família, um líder da família que diz: ninguém vai fazer diferente do que está determinado na lei de Deus. Era uma coisa colocada para os levitas, de que os levitas não podiam ter, vamos dizer assim, uma vida entregue às coisas e preocupações desse mundo, comerciar e procurar confortos e outras facilidades. Não, deviam viver de uma vida dependente de Deus, para terem todo o tempo disponibilidade para ensinar o povo as coisas de Deus. E o Jonadab deu ordem à família. Quem era essa família? Filhos de Recabe. Vocês vão andar segundo o que está escrito para os levitas. Vinho, nunca vocês vão beber vinho. Ou seja, para estar com lucidez e poder ensinar ou responder aos que questionam as coisas de Deus. E vem o fato agora nesse capítulo 35. E aqui está estas coisas. Nós temos em Jeremias capítulo 35, primeiramente os versos de 1 a 8. Uma coisa contraditória, mas Deus está mandando. E vamos ver a história até o final. Palavra que do Senhor Deus veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor Deus, ao templo, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos e a todos os seus filhos e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor Deus, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto às câmaras dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéias, filho de Salom, guarda do vestículo. E continua: e pus diante deles, ou dos filhos da casa dos recabitas, taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Olha que coisa estranha, Deus mandar Jeremias fazer isso. Mas o verso seguinte, 5, diz: pus diante deles e disse: bebei. E o verso 6 agora: mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho,
nem vós, nem vossos filhos. E não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. E o verso 8: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Aí está, uma família que recebeu uma ordem de um homem, Jonadab, filho de Recabe, e eles obedecem a esse homem. E esse homem, nesta época, já não devia existir mais, porque os muitos anos passaram e Jonadab deveria estar morto. Mas eles continuavam obedecendo a um trato, sim, a um acordo, a uma ordem dada pelo líder e pai, para que isso cumprissem sempre. E eles estavam obedecendo a um homem que já estava morto. Aí quando Deus volta-se para o povo israelita, em particular os de Judá, em particular os moradores de Jerusalém. E Deus diz então, e para conferirmos o texto, capítulo 35, verso 12 a 14, quando Deus lhe diz: então veio a palavra do Senhor Deus a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis a instrução para ouvir as minhas palavras? Diz o Senhor Deus: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai, a mim, porém, que vos tenho falado, a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Aí Deus comparou: uma família obedece ao pai que nem vive mais. Fizeram um trato, fizeram o juramento de obediência e cumpre até hoje. E você não obedece a mim, que falo todo dia e sou vivo e sou todo poderoso? Poderia Deus não acrescentar outras palavras ainda? Aí vemos essa situação, um exemplo claro de gente que é fiel, leal, e que uma vez dado a palavra não muda, e outros que não tem firmeza alguma, e nem respeito, nem temor diante de um Deus todo-poderoso. E o verso 17 a 19 coroa esta história, quando Deus vai falar de bênção sobre esta família, filhos de Recabe. E o verso são 17 a 19, que diz assim: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes aos mandamentos, ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Ó, que maravilha! E assim, coisa de milênios atrás, nós podemos ter certeza que tem filhos de recabitas servindo a Deus com fidelidade,
até hoje, porque a promessa dessa bênção de Deus é bem claro, é todos os dias. E aí está, Deus nos jurou a Davi que sempre teria um filho dele como rei em Jerusalém, jurou e cumpriu. E cumpre agora, principalmente em Cristo Jesus, filho de Davi, que reina não só na Jerusalém terrestre, mas em todo esse universo e nos lugares celestiais, e está sentado no seu trono na Jerusalém celestial. Assim, vejamos como que essas palavras de Jeremias nos mexem bastante, porque está claro que a dureza do coração está no homem, mas em Deus sempre a misericórdia, sempre a longanimidade, e o homem despreza tudo isso. Mas o castigo vem, e conforme está escrito, receberemos conforme aquilo que plantamos. Voltando então ao nosso esboço, agora indo para o terceiro subtítulo, reis que caíram pela desobediência. Vamos estar trazendo um resumo dos capítulos 36, 37, 38, que devemos estar analisando e tomando lições para nós, além das lições várias que já tivemos. Continuando então no primeiro texto, agora em tela, nesse subtítulo 3, reis que caíram pela desobediência. Uma das tentativas do Senhor em trazer o povo ao arrependimento, antes que o juízo se abatesse sobre Jerusalém, se deu no reinado de Jeoaquim, quando o profeta foi ordenado a fazer suas palavras de castigo serem redigidas em um rolo de pergaminho e lidas aos ouvidos do povo de uma só vez, por ocasião de um jejum proclamado em Jerusalém. Estas palavras chegaram aos ouvidos dos príncipes, os quais se mostraram temerosos e pretenderam anunciá-las ao rei, mas não sem antes exortar o escriba a se esconder com o profeta e guardar o manuscrito, declarando as palavras de Deus ao rei apenas de boca aos seus ouvidos. Isso, porém, não o impediu de tomar o pergaminho, mandou buscar o pergaminho contendo a escritura sagrada e o destruir, em seguida mandando prender Baruque e Jeremias, o que não ocorreu porque o Senhor, Deus, os havia escondido. Deus os escondeu. Por isso não foram achados, como naquela época Elias não foi achado. E continuando no texto, o fato é que esse Jeoaquim estava destinado a padecer sob condições humilhantes, mais do que no caso de Jeoaquim, seu sucessor, ou mesmo de Zedequias. Aí nós tivemos comportamento de reis. Esse aqui afrontou Deus diretamente. E Zedequias só mostrou-se covarde, fraco. E Deus ainda teve misericórdia dele, mas nessa afronta direta, Deus não perdoou. E assim aconteceu, desse rei ser, de fato, morto, Jeoaquim, e com bastante desonra. E indo para os textos bíblicos, nós temos em Jeremias 36 muitos versos contando esta história e que estão aqui colocados para que os nossos professores analisem e vejam o que vai poder estar lendo do texto, confirmando a história que resumimos no texto em tela lido anteriormente. Mas o que temos aqui é isto, repetindo para nós gravarmos. Deus manda escrever no livro as palavras sobre o que viria de juízo contra Jerusalém, se não se arrependesse. E Baruque obedeceu a Jeremias, que lhe ditava as palavras de Deus. E foram ler numa hora de congregação ou convocação de todo o povo. Então, foi notório para a maioria do povo que vinha a Jerusalém o que Deus está falando de um castigo prestes a acontecer.
E os príncipes, ouvindo, falaram com Baruque: que é isto? Jeremias recebeu a ordem de Deus sobre este assunto e mandou escrever para ler para o povo. Eles falaram então para Baruque: esconda-te, leve o livro, esconda Jeremias, porque nós vamos falar com o rei. O rei começou a ouvir, mandou buscar o livro e o profeta. Não acharam o profeta, trouxeram o livro e o livro foi queimado. Esse rei queimou a palavra de Deus como se pudesse destruir o que Deus tinha determinado fazer. Mas pronto, vem a sentença de desonra em morte desse rei. E quanto a Jeremias e Baruque, veio outra ordem: escreva de novo tudo que eu mandei escrever e acrescente mais o que eu vou te falar. Pronto, aí está o capítulo 36. Passando agora mais à frente, num parágrafo segundo desse subtítulo 3, reis que caíram pela desobediência, o texto em tela nos diz: avançando novamente para os últimos dias de Jerusalém, temos agora maiores detalhes sobre as circunstâncias do aprisionamento do profeta, em grande parte devido à inconstância e fraqueza moral de Zedequias. Angustiado pelo cerco da cidade, o rei buscava constantemente o profeta Jeremias, que era claro em reafirmar que o destino da cidade estava selado e a única salvação estava em se entregar ao rei da Babilônia. A retirada temporária dos sitiantes, porque aconteceu isso, o povo caldeu que estava cercando a cidade parou e retirou-se, porque o Egito deu indícios de vir atacá-los, mas continua o texto dizendo: a retirada temporariamente dos sitiantes dos muros da cidade não significava que não voltariam, e ainda que ferissem a todo o exército dos caldeus, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. No capítulo 37 é o verso 10. Então, suspeito de cooperar com os caldeus, Jeremias é acusado falsamente e preso e lançado num calabouço, naquele lugar que poderia tê-lo matado rapidamente, não fosse a intervenção providencial de um mordomo, Ebed-Meleque, que nem era israelita. Ebed-Meleque, que mais uma vez comoveu a Zedequias. Que situação angustiante a desse rei, que, instado pelo profeta da parte do próprio Deus, a se entregar aos caldeus, com todas as garantias de que ele alcançaria a misericórdia e viveria, nem seria entregue aos judeus que desejavam o seu mal, ainda assim não conseguia deixar o orgulho nem o medo da reprovação de seus conselheiros ímpios, mas preferiu guardar consigo aquelas últimas palavras e desperdiçar sua última oportunidade. E aí, dentro desse nosso assunto, nós temos Jeremias, capítulo 37, quando se fala da prisão de Jeremias, dos versos 1 a 3. E assim está escrito: e reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor Deus, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maacéias, sacerdote, ao profeta Jeremias, para que lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus.
Aí, ele não desacreditava em Deus, mas fraco, covarde e absurdo. Temia mais os homens ao seu redor do que o todo-poderoso Deus, que felizmente ele não desprezava em forma direta como os reis anteriores que nós falamos antes. E aí, a consequência é Jeremias reafirmando, tem que se entregar aos caldeus para não morrer, porque a ordem de Deus é essa, o livramento agora é esse, só tem esse caminho. Entretanto, Jeremias foi acusado de ser um traidor, como aquele que desanimava o povo a ir para a batalha e dizendo ao povo, não adianta batalhar porque a terra vai ser destruída, o povo vai ser morto por espada, peste e fome. Entregue-se ao rei da Caldeia e viverão. Prenderam Jeremias mais uma vez, mas dessa forma dentro de uma cisterna, onde ele poderia estar se afogando, mas não havia água bastante, mas mesmo assim ele se atolou lá neste poço e certamente morreria ali ficando desse jeito. Mas um escravo, Ebed-Meleque, corre em seu favor, pedindo ao rei Zedequias, não deixa Jeremias lá, porque ele vai morrer desta forma. E observe, Zedequias concorda, então tira logo a Jeremias desse calabouço e deixa-o lá no pátio, preso no pátio e não dentro de uma cisterna onde está atolado em lama e certamente vai morrer. E Ebed-Meleque livra Jeremias assim desta morte certa. E a palavra continua trazendo detalhes sobre isso que o professor poderá usar, então, escolhendo adequadamente os versos que queira, além desses que eu estou aqui apontando, e será agora do seu bom senso usar os que achar adequado ou, na sua preparação da lição, acrescentar outros que lhe pareçam mais justificados e claros na mensagem que Deus está trazendo a este povo. E assim, podemos estar considerando, porque ainda mais uma vez, o profeta é acionado e em segredo, versos finais aqui apontados, para trazer uma mensagem de Deus. E a mensagem não mudou, Zedequias. É a mesma, entrega-te aos caldeus e terás a vida e pouparás muita morte. Mas não, ele preferiu o respeito humano do que obedecer a Deus. O respeito humano, o que muitas vezes tem, e nego a Deus diante de situações que envolvem somente homens. Mas fica a lição para nós. Assim, colocando essas últimas palavras e citando assim versos do capítulo 38 de Jeremias, vamos para a nossa conclusão. Os últimos dias de Jerusalém são um testemunho da longanimidade de Deus e das riquezas da sua misericórdia em propor até àqueles que mais parecem desesperados em seus caminhos de impiedade uma solução que para os que a abraçarem não apenas valerá toda renúncia ao amor próprio, mas se mostrará uma tremenda reviravolta para melhor, que nem mesmo nós seremos capazes de compreender totalmente, senão na eternidade. E assim vamos ver, semelhante a essa situação, temos daquele jovem que não estava no desespero como esse povo cercado e sendo atacado pelos exércitos da Caldeia. Não estava acontecendo isso com ele, esse jovem mancebo rico, que veio a Jesus, pediu um conselho e Jesus disse, vai, vende tudo o que tens, dá para os pobres e segue-me e terás um tesouro no céu. Ele preferiu um tesouro na terra, que logo perdeu, porque ele envelheceu e morreu, certamente morreu, e
Ninguém vai para a sepultura levando o que tem. Pronto. Vazio veio a este mundo e vazio foi. E o pior, tendo desprezado a proposta de Deus de ter um tesouro no céu. Não vamos trocar as coisas deste mundo por aquilo que é de Deus. Vamos abraçar as coisas de Deus. Priorizar isso, que é o importante para a nossa escape dentro de um temor a Deus e obediência à sua palavra. E isso posto, lembremos que temos o estudo no livro do profeta Jeremias, a lição que estamos terminando é a de número 7, os últimos dias de Jerusalém, e no nosso desenvolvimento, 3 subtítulos usamos. O primeiro, Deus ainda fará coisas grandes pelo seu povo. Segundo, a diferença entre a perfídia e a fidelidade. Terceiro, reis que caíram pela desobediência. Os últimos reis de Judá. E isto posto, lembremos do nosso texto áureo. Deus diz, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Jeremias 32, 27. O castigar, o poupar, o matar ou o devolver vida, isso para Deus não é nada. Mas para vir ao nosso benefício, tudo isso do poder de Deus, precisamos de obediência a Deus. Que Deus nos ensine assim para sermos abençoados por toda a eternidade. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos.
E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.